Existem encontros que a vida guarda como segredo. Eles não aparecem em datas marcadas, nem em grandes celebrações. Acontecem num corredor comum, numa noite qualquer, quando você acha que está sozinho com os próprios problemas. E, de repente, uma frase simples muda o jeito que você respira. Essa é uma história assim, pequena por fora, gigante por dentro. Uma história sobre despedida, coragem e um último pedido que ninguém espera ouvir, mas que fica ecoando por muito tempo. Depois, Júlia trabalhava no turno da madrugada de um hospital público. Quem vive à noite em corredores brancos aprende duas coisas: que o silêncio tem barulhos e que a saudade tem peso. Júlia fingia ser forte, mas carregava um cansaço antigo, daqueles que não vêm do corpo. Ela fazia seu trabalho, anotava sinais, ajeitava lençóis e evitava se envolver. Até a noite em que ouviu um assobio baixinho vindo do corredor 7, como se alguém chamasse o mundo de volta. Era impossível ignorar. No quarto do corredor 7, perto da janela, havia um menino chamado Léo, 9 anos, magro demais para a idade, olhos grandes e atentos, como se estivessem sempre procurando alguém. No colo, um caderno amassado e um lápis pequeno. Ele desenhava a mesma cena repetidas vezes. Uma casa, um cachorro e uma pessoa na porta acenando. Quando Júlia perguntou se doía, ele respondeu com naturalidade: "Dói menos quando eu desenho. Você quer ver o próximo?" A pergunta pegou Júlia desprevenida. Léo não falava como criança. Falava como quem já tinha visto coisas demais. Ele contou que a mãe trabalhava em 2 empregos e quase não conseguia visitar. "Ela acha que eu fico triste com isso, mas eu fico orgulhoso", disse, tentando sorrir. Depois, baixou a voz, como se o quarto tivesse ouvidos. "Eu preciso que você faça uma coisa por mim, Júlia. Não é remédio, não é ligar para médico, é só prometer." Júlia engoliu seco. Promessas no hospital sempre assustam, e ela evitava prometer. Léo apontou para o celular de Júlia no bolso do jaleco. "Você pode gravar uma mensagem bem curtinha para minha mãe ouvir quando chegar em casa." Júlia tentou dizer que aquilo era tarefa de família, de psicólogo, de alguém preparado. Mas ele insistiu com uma calma teimosa. "Eu não quero que ela me veja fraco, quero que ela me escute forte." Ele puxou o caderno e entregou. "E leva meus desenhos também. Promete que não vai esquecer, mesmo se eu dormir cedo. Por favor." Júlia apertou o botão de gravar com as mãos frias. Léo respirou fundo, encarou a janela e falou devagar, como quem escolhe cada palavra para durar. "Mãe, quando você ouvir isso, eu já devo estar bem quietinho. Eu não fiquei bravo com você por trabalhar. Eu fiquei feliz. Você sempre voltou, mesmo cansada. Se eu pudesse escolher um lugar para morar, eu escolheria de novo o seu abraço." A voz dele falhou só no fim. Júlia não percebeu que estava chorando, até sentir o rosto molhado. Quando terminou, Léo tirou do travesseiro uma chave pequena, presa num barbante azul. "Essa é do meu armário", explicou. "Lá tem um envelope com o nome dela. Eu escrevi. Não é bonito, mas é meu." Júlia perguntou por que ele não entregava pessoalmente na próxima visita. Léo deu de ombros, sem drama. "Porque às vezes a gente não tem a próxima visita. Aí precisa deixar o caminho pronto." Júlia guardou a chave como se fosse pesada. E pela primeira vez em anos, ela desejou que o turno acabasse. Naquela madrugada, o hospital virou tempestade. Chegou acidente, chegou pressa, chegou grito. Júlia correu de leito em leito, trocou soro, segurou mãos, ouviu familiares perguntando: "Ele vai ficar bem?" Entre um chamado e outro, o celular vibrou com mensagens antigas, e a gravação de Léo ficou ali, guardada, esperando um momento de calma que nunca chegava. Ela dizia para si mesma: "Daqui a pouco eu envio." Mas o daqui a pouco no hospital é um lugar que quase nunca existe. Só hoje. Quando o dia clareou, Júlia voltou ao corredor 7.
Queria enviar o áudio, levar os desenhos, fazer algo que parecesse cuidado. Mas o quarto de Léo estava limpo demais, silencioso demais. A cama já não tinha o corpo pequeno de sempre e a janela estava fechada. Uma técnica passou apressada e, vendo o olhar de Júlia, falou com a voz baixa de quem aprende a não quebrar ninguém. Ele piorou. Foi para a UTI de madrugada. Júlia ficou ali parada, segurando a culpa como se fosse um objeto físico. A chave estava com Júlia. O barbante azul queimava no bolso como lembrança de que ela tinha prometido. Ela foi até os armários, abriu o de número 7 e encontrou um envelope pardo com "Mamãe" escrito torto e dentro um desenho dobrado. Júlia segurou o envelope fechado, lutando contra a curiosidade. Era errado ler, mas a ansiedade empurrava. Ela só espiou o começo, sem querer. Se você estiver lendo isso... Júlia fechou na hora, assustada com a intimidade. Ela precisava achar a mãe de Léo rápido. No prontuário havia um telefone, mas era antigo, desligado. Júlia tentou de novo e de novo, ouvindo o aviso de que o número não existia. Perguntou na recepção, perguntou no serviço social e sempre a mesma frase: "A mãe trabalha, vem quando consegue." O turno seguinte chegou, mas Júlia não foi embora. Ficou ali como quem segura o tempo. No fim da tarde, uma mulher entrou correndo no corredor 7, uniforme de mercado, cabelo preso às pressas, olhos vermelhos. Júlia soube na hora. Era a mãe do Léo. A mulher se chamava Renata. Ela segurou o balcão, como se precisasse de algo firme para não cair. "Meu filho, o Léo, onde ele tá?" A voz saiu quebrada. Júlia engoliu a culpa e respondeu com cuidado: "Ele está na UTI, mas você chegou. Ele queria muito que você chegasse." Renata fechou os olhos por um segundo, como se a frase fosse uma faca e um abraço. Júlia estendeu o envelope pardo. "Ele deixou isso para você." Renata pegou com as mãos tremendo e, sem dizer mais nada, foi em direção à UTI. Do lado de fora, a UTI parecia outro mundo. Portas fechadas, luz branca, vozes baixas. Júlia ficou ali, sem saber se tinha direito. Renata voltou alguns minutos depois, com o rosto sem cor. "Eles não deixaram eu entrar. Disseram que é questão de minutos", sussurrou. Júlia tirou o celular do bolso, abriu a gravação e perguntou: "Você quer ouvir agora?" Renata encarou a tela como quem encara um abismo. "Eu não sei se aguento." Antes que decidisse, um médico apareceu no corredor. O médico não precisou falar muito. O olhar dele já carregava a notícia. Renata entendeu antes das palavras e soltou um som baixo, como se o ar tivesse sido arrancado. As pernas falharam e Júlia a segurou pelos ombros. "Eu não estava aqui. Eu não estava aqui." Renata repetia, presa na culpa. Júlia respirou fundo e colocou o celular na mão dela com delicadeza. "Ele deixou você estar aqui de outro jeito", disse. Renata tremia, mas apertou o play, e a voz de Léo encheu o corredor. Renata ouviu como se o mundo tivesse diminuído de volume. A mensagem era curta, mas parecia infinita. Léo falava que não ficou bravo, que entendia o trabalho, que se sentia seguro no abraço dela. A cada frase, Renata chorava sem som, e os dedos apertavam o celular como se fosse mão do filho. Quando o áudio terminou, ela encostou a testa na parede e ficou ali, respirando em pedaços. Júlia abriu o envelope pardo e estendeu também os desenhos. "Ele fez isso pensando em você", sussurrou. Renata abriu o envelope com pressa. A letra era torta, mas firme. "Mãe, se você estiver lendo isso, é porque eu dormi antes de você chegar. Não chora achando que você falhou. Você nunca falhou." Ela soluçou. "Eu não precisava de você o tempo todo aqui. Eu precisava de você acreditando em mim lá fora." Renata beijou o papel como se beijasse a testa do filho. No fim, havia um pedido simples: "Põe meus desenhos na geladeira, e quando a saudade apertar, assobia na janela. Eu vou te ouvir de lá."
Depois daquela noite, Júlia não conseguiu voltar a ser a mesma. No ônibus para casa, o hospital ainda parecia preso no seu nariz. Álcool, metal, chuva. Ela pensava em Renata, em Léo e na facilidade com que a vida rouba o depois. Ao chegar, encontrou no celular várias chamadas perdidas da própria mãe. Júlia não falava com ela havia meses, desde uma briga boba que virou orgulho. Ela olhou o nome na tela e sentiu um aperto absurdo. De repente, a voz de Léo ecoou como ordem. Não espera. Júlia respirou fundo e apertou ligar. Do outro lado, demorou 1 segundo para atender, como se a vida também tivesse medo. Alô? A voz da mãe veio cansada. Júlia ficou muda por 2 batimentos, depois falou baixo. Mãe, sou eu. Houve silêncio e um suspiro comprido, daqueles que guardam choro. Eu estava esperando você ligar, a mãe respondeu. Não houve discurso, nem pedido perfeito. Houve 2 pessoas largando o orgulho no chão. Júlia percebeu que reconciliação, às vezes, é só escolher ficar. 1 semana depois, Júlia foi até a casa de Renata com os desenhos de Léo numa pasta. A casa era pequena, mas tinha cheiro de café e de luta. Renata abriu a porta com os olhos inchados e, ao ver Júlia, abraçou sem pedir licença. Na cozinha, elas colaram os desenhos na geladeira, um por um. Quando terminaram, Renata encarou a janela e sussurrou. Ele pediu para eu assobiar. Júlia assentiu. As 2 assobiaram juntas bem baixinho. Por 1 segundo, o silêncio pareceu menos pesado. Renata confessou que naquele dia pediu para trocar o turno no mercado e não conseguiu. Eu achei que ia ter amanhã, disse. E a frase saiu como pedra. Júlia não tentou consertar com frases prontas. Só ficou ali, presente, como Léo queria. Ela colocou o áudio para tocar de novo. Não como ferida, mas como abraço. Renata ouviu respirando devagar, sem se afundar. Quando terminou, murmurou. Ele me salvou até no fim. Júlia respondeu. E você salvou ele todos os dias. Isso também conta. De volta ao hospital, Júlia passou pelo corredor 7 e sentiu falta do assobio. O quarto já tinha outro paciente, outra história, outro medo, mas algo nela tinha mudado. Ela começou a sentar por alguns minutos com quem pedia companhia. Começou a perguntar nomes, não só sintomas, e quando alguém dizia, eu volto amanhã, ela sentia o peso escondido nessa frase. Júlia não virou perfeita. Só virou alguém que entende que cuidado não é só remédio, é presença. E presença é um tipo de amor. Meses depois, numa noite comum, Júlia recebeu uma mensagem de Renata. Era um vídeo curto. A câmera tremia, apontando para a janela da cozinha. Renata assobiava baixinho, como no pedido do filho. No final do assobio, a cortina se mexia e Renata soltava um sorriso triste, daqueles que aquecem e doem. Eu sei que parece bobeira, ela escreveu, mas eu senti ele aqui. Júlia assistiu 2 vezes, não para provar nada, mas porque de algum jeito aquilo fazia sentido. Para mim também. Júlia guardou o barbante azul numa caixinha, junto com um crachá antigo e uma foto pequena do corredor 7 que ela nunca mostrou a ninguém. Não era apego mórbido, era lembrança de compromisso. Quando a vida apertava e ela queria adiar ligações, empurrar encontros, deixar para depois, Júlia abria a caixinha, tocava o barbante e respirava. Às vezes, assobiava baixo, só para si, como quem cria coragem. Era um jeito de lembrar que algumas coisas não voltam, mas algumas escolhas voltam. No domingo seguinte, Júlia foi almoçar na casa da mãe. Coisa simples, arroz, feijão, frango, conversa sem pressa. No começo, falaram de assuntos seguros, como se estivessem testando o chão. Depois, sem aviso, a mãe perguntou, você tá bem de verdade? Júlia quase respondeu no automático, mas lembrou do corredor 7. Então disse a verdade com voz baixa, eu tô tentando.
A mãe segurou a mão dela sobre a mesa. Não apagou o passado, mas criou um presente. E às vezes é assim que a vida recomeça. Numa madrugada, semanas depois, Júlia ouviu um assobio no corredor. O coração disparou, como se o tempo tivesse voltado. Quando virou a esquina, viu um pai tentando distrair a filha pequena enquanto esperavam atendimento. A criança ria e assobiava sem jeito. Júlia sorriu com tristeza leve. Não era Léo, mas era a vida lembrando que ainda existe som no meio do silêncio. Ela se aproximou, ofereceu um copo d'água e ficou ali alguns minutos, só para que ninguém se sentisse sozinho naquele corredor. Com o tempo, Renata também mudou. Ela começou a levar brinquedos para a ala pediátrica nos dias de folga, como se transformasse saudade em gesto. Não fazia discursos, não contava sua história para todo mundo. Ela só deixava uma sacola na recepção e dizia: "É para o pessoal do corredor 7. Júlia assistia de longe, emocionada com a coragem silenciosa daquela mulher. Porque seguir vivendo não é esquecer. É aprender a colocar o amor em movimento. E Renata, do jeito dela, estava fazendo isso. Um dia, Júlia entendeu que o último pedido de Léo não era só sobre um áudio ou um envelope. Era sobre tempo. Era sobre não deixar o amor preso atrás de vergonha, rotina ou medo. Léo, com 9 anos, fez o que muitos adultos não conseguem. Disse o que sentia antes que fosse tarde. E sem querer, ele salvou 2 pessoas da mesma armadilha. Salvou Renata da culpa eterna. E salvou Júlia do hábito de adiar a própria vida. Às vezes, a despedida de alguém vira o começo de alguém. Para sempre. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando em alguém que você deixou para depois. Uma ligação que você não fez. Um pedido de desculpas que ficou engasgado. Um abraço que você achou que podia dar amanhã. A vida não avisa quando o amanhã desaparece. Ela só muda a página sem pedir licença. Júlia aprendeu isso no corredor 7, com um menino que desenhava uma casa e uma porta aberta. E desde então, toda vez que ela pensa em adiar, ela lembra do assobio e escolhe agir. Mesmo com medo. Numa noite de vento, Renata mandou outra mensagem para Júlia. "Hoje eu assobiei", escreveu, e um dos desenhos caiu da geladeira. No vídeo, o papel deslizava devagar até o chão, como se alguém tivesse tocado de leve. Renata não correu. Ficou olhando com um sorriso molhado. Depois pegou o desenho e colocou de volta, bem no centro. "Fica aqui, filho", sussurrou. Júlia assistiu e sentiu uma paz estranha. A certeza de que amor não termina. Ele muda de forma. E isso basta. Às vezes é tudo. Se existe uma coisa que essa história deixa, é uma pergunta simples. Quem você precisa chamar hoje? Não quando tiver tempo. Não quando a coragem aparecer. Hoje. Porque o amor não se prova em grandes frases, mas em pequenos atos antes do ponto final. Léo não pediu 1000 coisas. Pediu um áudio, um envelope e um assobio na janela. E com isso, ensinou gente grande a viver sem adiar. Se essa história te tocou, guarda ela como um lembrete. Presença é o presente mais raro. E ainda dá tempo.